Viva, o Hora da Verdade está de regresso depois de uma pausa para as festas de Natal e Ano Novo. O nosso convidado esta semana é Paulo Duarte de Sousa, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, a quem agradecemos ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Jornal Público, Sónia Trigueirão. Bem-vindo. O seu mandato como provedor é de 3 anos. Neste mandato, qual é o objetivo na Santa Casa da Misericórdia? É arrumar a casa e ter contas certas? Bom dia, antes de mais, e obrigado também pelo convite. É um gosto enorme hoje estar aqui convosco na Renascença e com a presença também da jornalista Sónia Trigueirão do Público. Eu acho que há vários objetivos para este mandato. O primeiro objetivo, bem claro, é implementar um plano de reestruturação que foi apresentado à tutela, foi aprovado e está, de facto, em implementação. E esse plano toca várias vertentes. Há uma componente financeira, que na prática pretende garantir a sustentabilidade futura da instituição, uma instituição que teve um período longo de uma atividade deficitária, prejuízos ano após ano, e, portanto, temos que conseguir recompor as nossas contas e ganhar espaço para ter uma situação mais estável no futuro, mas temos também a alterar o paradigma em termos económicos, conseguindo, ao mesmo tempo, que a Santa Casa cumpra a sua missão, que é uma missão de índole social, de apoiar, em particular na cidade de Lisboa, mas não só aqueles que são os mais frágeis, os que mais precisam de apoio, e, portanto, isso tem que estar presente ao longo destes 3 anos, a par de todos os outros desafios que referi. E quando falamos de exercer a sua função, ela existe quer na área social, quer na área da saúde, mas também em todo um conjunto de áreas instrumentais, como, por exemplo, na exploração dos jogos sociais do Estado, que estão cometidos à Santa Casa da Misericórdia, e que têm um número de beneficiários muito significativo. Como sabem, a receita dos jogos não é exclusiva para a Santa Casa. Ela é distribuída por um conjunto muito relevante de instituições em Portugal. A Santa Casa tem uma quota-parte de cerca de 26%. Tudo o resto é distribuído. Portanto, nós temos uma responsabilidade para com o país e um conjunto de entidades muito relevante. E, portanto, temos que também ter essa componente presente neste nosso plano, que essa também é uma componente da nossa missão. Depois a Santa Casa tem também um parque de ativos imobiliários muito significativo, pouco rentável, e que tem que seguramente ter, neste período, uma forma de se tornar uma das fontes de receita alternativa. Portanto, há aqui um conjunto de dimensões, objetivo último, ser sustentável e cumprir a sua missão. Senhor Provedor, disse no Parlamento que, ao contrário da mesa anterior, tem um plano de reestruturação e uma estratégia. Pode explicar em poucas palavras qual a estratégia definida e quais os objetivos que pretende alcançar com a mesma? Bom, quando refere que, ao contrário da mesa anterior, aquilo que fui questionado foi porquê um plano de reestruturação. E a minha resposta foi, de facto, porque, tal como conheço um plano de reestruturação, ele não existia. Um plano de reestruturação é um instrumento que identifica programas, medidas, iniciativas que são devidamente calendarizadas, existe responsabilidade clara pela sua execução, existem objetivos intermédios e objetivos finais, e no nosso plano tudo isso está presente. E, portanto, como sempre conheci um plano de reestruturação, ele não existia na Santa Casa. Esse é o primeiro ponto que gostava de dizer. E agora existe. E, portanto, grandes objetivos. Um primeiro objetivo foi acionar um conjunto de medidas que tivessem impacto imediato. E isso é, acima de tudo, visível em 2 grandes áreas. No programa de garantia de receita, onde pretendemos ter fontes alternativas que aumentem as receitas que permitem o funcionamento da Santa Casa e o cumprimento da sua... De que fontes alternativas é que estamos a falar, por exemplo, imobiliário. Mas os próprios jogos sociais, não é? Eu recordo que quando em maio tomámos posse, os jogos sociais de Estado tinham uma variação negativa de 5,8% face ao ano anterior. Para uma atividade que no total são 3.300 milhões de euros ano, é muito significativo e, portanto, um dos primeiros sentimentos que tive quando reunimos o Conselho de Jogos, com os parceiros que nos acompanham neste desafio, foi, de facto, a preocupação que existia por haver previsões de diminuição das receitas.
Eu acho que hoje nós não temos as contas encerradas ainda, portanto é precipitado fazer qualquer tipo de julgamento mais profundo, mas eu acho que somos capazes de chegar ao dia 2 de janeiro e dizer que os beneficiários dos Jogos Sociais de Estado vão ter em 2024 uma receita superior à que tiveram em 2023. Portanto, conseguimos ultrapassar acima de 2023. Não temos as contas fechadas, mas acima de 2023. E como lhe refiro, em maio era uma variação negativa de 5,8. E, portanto, são valores muito significativos, quando a base de negócio é também muito significativa. Portanto, era necessário introduzir um conjunto de medidas que permitisse que, de facto, esta realidade se equilibrasse. Depois, uma outra área ao nível dos custos. Não é? Era preciso acionar um conjunto de medidas que permitissem que a base de custos não crescesse, se possível, que diminuísse. Todos bem sabemos a pressão inflacionista que há em algumas áreas, em algumas categorias de serviços e, portanto, isso seria dramático se, de facto, não conseguíssemos conter esse agregado. E depois há um conjunto de outras dimensões, nomeadamente o programa de investimento e desinvestimento, que eu acho que é um aspecto relevante. Pela primeira vez, a Santa Casa passou a ter um normativo perfeitamente claro, onde se define quais são os ativos que são alvo desse plano, como é que se toma uma decisão de desinvestimento. Ela tem que ser apreciada por uma comissão independente que foi criada, que emite um parecer, e é com base nesse parecer que a mesa toma as suas decisões. E também estão definidas as regras para investimento. E, portanto, muito semelhantes. E foram definidas as áreas críticas, quer para desinvestimento, quer para investimento. E, portanto, era preciso pôr em marcha também esse plano. E depois há um outro, que é muito mais relevante para o futuro da Santa Casa, que é a área da eficiência operacional, da transformação digital, da inovação, que é necessário trazer para dentro da Santa Casa, porque eu acho que esse é o problema de fundo e depois podemos, se calhar, detalhar um bocadinho essa área. E é possível obter um equilíbrio económico e financeiro sustentável das contas da Santa Casa num curto, médio prazo com essa estratégia? Eu acho que é possível. Nós traçamos... o plano de reestruturação tem objetivos para todos os anos, num conjunto de agregados que são muito claros. Resultados operacionais, resultados líquidos, capacidade financeira em termos de tesouraria. Portanto, os objetivos estão claramente identificados. E, como há bocadinho referi, não tendo contas fechadas, eu acho que eles vão estar atingidos em 2024. Vamos, seguramente, quando apresentarmos as nossas contas, vamos ter condições de dizer que aquilo que foram os objetivos definidos para esta parte do exercício longo de 3 anos, vamos atingi-los. E, portanto, eu acho que, respondendo à sua questão, é possível. É exigente, porque implica alterações. A Casa tem alguma dificuldade, é normal, em grandes organizações, nomeadamente em organizações com 526 anos, talvez seja até um bocadinho mais difícil, mas tem alguma dificuldade em adaptar-se a novas exigências, mas eu acho que é claramente possível. E essas receitas de que está a falar em 2024, depois vão ser aplicadas onde e em quê? Muito bem. O Programa de Investimento e Desinvestimento estabelece exatamente uma matriz de aplicação dessas receitas e, portanto, foco principal, reforçar a posição de tesouraria. Nós entendemos que estaríamos confortáveis quando a posição da tesouraria líquida da Santa Casa atingisse 100 milhões de euros. E, portanto, temos ainda um caminho pela frente. E, portanto, 50% de uma eventual alienação que seja feita é direcionada para esse primeiro movimento. E depois há um conjunto de áreas que também foram definidas em que nós vamos aplicar os valores remanescentes. Os outros 50% vão estar divididos entre a carteira de imobiliário para rendimento, a carteira de imobiliário instalações de uso próprio, a área social, a área da saúde e também o projeto de transformação digital da organização. Em relação à reestruturação de que falou, essa reestruturação, o que é que vai implicar, até em termos de recursos humanos da própria Santa Casa? O que é que vai acontecer às pessoas que lá trabalham? O que é que está planeado? Bom, o que está planeado, eu acho que as pessoas que lá trabalham, continuamos a contar com elas.
E eu acho que a prova disso é que passaram quase 7 meses e acho que continuamos a contar com todos. Foi aquilo que disse no primeiro dia e é aquilo que reafirmo hoje e continuarei a reafirmar. Naturalmente, desenvolvemos iniciativas, programas, que possam ir de encontro até algumas expectativas que a organização tinha, por exemplo, a inexistência de um programa de pré-reformas que lançámos, e que vai permitir resolver um tema que é a pirâmide etária da Santa Casa, dos seus trabalhadores, é fora de normal. Tem as componentes das pessoas com maior idade são muito relevantes face às componentes daqueles que são mais jovens, não é? Portanto, até aos 25 anos é 1% da pirâmide etária, portanto, não é normal, porque a seguir toda a transmissão de conhecimento que vai ser necessário fazer, e até porque há funções que exigem ter gente mais jovem, quer seja nas áreas, por exemplo, da IT, quer seja nas áreas de apoio social, da infância, e até no apoio às pessoas com mais idade. E, portanto, é preciso fazer esta passagem geracional, que só pode ser feito com a integração de novas pessoas. E como é que está a correr esse programa de reformas antecipadas e quantas pessoas é que aderiram? Esse programa correu bem. Nós fizemos um programa que foi lançado em outubro e durou 1 mês e poucos dias até novembro. Cumprimos o objetivo, até ultrapassámos em muito o objetivo que tínhamos em termos financeiros, de impacto depois anual. Dou-lhe já o número, para ser preciso. Nós tínhamos estabelecido que o programa tinha que ter impactos anuais na ordem dos 220 mil euros, e o impacto que foi atingido foi de 455.657 euros e 70 cêntimos. E, portanto, Houve mais gente a pedir reforma antecipada do que estavam à espera? Eventualmente, perfis diferentes do que aquilo que tínhamos eventualmente previsto quando fizemos o desenho. Portanto, em números está sensivelmente igual. Nós estimávamos que na primeira tranche pudessem sair cerca de 30 pessoas, saíram 33, portanto, muito próximo. A estrutura de remuneração, eventualmente, de algumas é que era diferente e, portanto, o impacto superior. E está previsto algum tipo de plano de rescisões amigáveis ou não? Não, eu acho que tenho esclarecido por inúmeras vezes esse aspecto. Não está previsto nem despedimentos, nem se mostra neste momento necessário nenhum programa de rescisões. Tem havido pessoas que saem da Santa Casa por iniciativa própria, mas não são saídas negociadas, rescindem o seu contrato e saem por outros desafios profissionais, mas não há nenhum programa de rescisões negociado, nem previsto no plano. Ou seja, vai manter este programa de reformas antecipadas com uma meta anual, não é? Sim, e gerindo também o tema das próprias reformas, porque havia uma tradição na Santa Casa de que, para algumas pessoas, mesmo chegando à reforma, depois voltavam-se a celebrar contratos para continuarem em funções e, portanto, isso penso que não faz sentido. Hoje é preciso, de facto, estar focado em algumas áreas específicas da atividade, contratar equipas jovens e dar-lhes condições para desenvolverem o seu percurso e, portanto, isso vai ajudar também a resolver este tema. Mas o maior número ou o maior aumento de contratações não ocorreu nos últimos anos, aí a partir de 2017? Há vários fenómenos, por exemplo, a integração de um conjunto de colaboradores que exerciam funções no apoio domiciliário e que não estavam em regime de contrato, corresponde a um aumento muito significativo. Depois, a integração de um conjunto de equipamentos no passado da Segurança Social com as respectivas equipas também conduz a um aumento significativo. E, portanto, eu penso que há momentos marcantes que conseguimos identificar, independentemente depois do ciclo normal de admissões que houve. Mas eu acho que a evolução normal da pirâmide vai permitir dar espaço com estes programas que vamos fazendo. Vamos abrir uma nova fase de candidaturas para pré-reformas. Eu acho que já estará implementada em fevereiro e, portanto, de adesão livre, ninguém é obrigado a aderir. E eu acho que isso vai entrar na normalidade da organização e é uma forma das pessoas gerirem a sua carreira quando atingem uma determinada idade. Para depois começar a contratar novos quadros? Para depois, não. Já começamos a contratar novos quadros. E, portanto, e é isso que vai permitir baixar a idade média dentro da organização e que
é isso que vai permitir responder a desafios em algumas áreas específicas da atividade. Ana Jorge disse no Parlamento que havia famílias inteiras a trabalhar na Santa Casa e que tem conhecimento desta situação. Creio até que houve um inquérito interno. Havia até uma família com mais de 20 pessoas na Santa Casa. O que é que pensa desta situação? Bom, eu acho que a Santa Casa é uma estrutura com uma cultura muito própria. E foi essa cultura que no passado terá permitido que se desenvolvesse uma prática que era normal, que os familiares de colaboradores da Santa Casa também trabalhassem na Santa Casa. Bom, depois a dimensão das famílias e a sua representatividade, eu aí acho que não sou eu a melhor pessoa para emitir qualquer comentário. O que eu acho que é muito relevante e que não pode acontecer é que alguém que tem um familiar a exercer funções e está em claro conflito de interesses, possa continuar a exercer essas funções. Não podemos ter alguém que tem uma relação com outra pessoa e que é superior hierárquico dessa pessoa. Por E isso exemplo, acontecia? Ou acontece ainda? o que eu gostaria era que não acontecesse hoje. E, portanto, dirigimos uma comunicação a todos os colaboradores com um conjunto de requisitos claros para que, se estiverem em situação de conflito de interesses, tenham que o declarar e depois há a apreciação do conflito de interesses e há uma tomada de decisão, sendo que os próprios também podem tomar a iniciativa de, sentindo-se em conflito de interesses, solicitar a mudança de funções de um ou do... E já alguém declarou alguma coisa? Sim, já há declarações de conflito de interesses, claro que sim. Muitas. Há bastantes. E como é que estão a ser resolvidas? Estão a ser analisadas e com normalidade. Eu acho que isso é um processo... A partir do momento em que se estabelecem regras, ele passa a ser um processo normal. O que talvez não existisse no passado era a definição daquilo que era a conduta expectável para os trabalhadores da Santa Casa. Eu acho que a partir do momento em que isso é feito, as pessoas adaptam-se e elas próprias fazem a sua análise e decidem como é que vão conduzir a sua vida profissional. No plano de reestruturação, creio eu, que existe um valor de outros rendimentos que está inscrito anualmente até 2017 na ordem dos 31 milhões de euros. Qual é a origem deste valor? Bom, há várias linhas de geração de valor. Bom, nós temos, quando se analisou bem o plano, temos previsto fazer um conjunto de alienações. Bom, e essas alienações são, acima de tudo, de quê? Primeiro, de um conjunto de participações que não eram estratégicas e que não acrescentavam valor em termos daquilo que era a atividade, a missão da Santa Casa. E, portanto, não geravam rendimento, não faz sentido mantê-las. Bom, e, portanto, vão ser alienadas. Começámos, a primeira foi uma participação no Hospital CUF Belém, foi concluído o processo o ano passado, apenas para dar um exemplo. Havia também uma carteira de ações em títulos cotados que não geravam rendimento e, portanto, que entendíamos que não fazia parte na lógica e no perfil de risco que traçámos para a carteira de investimentos e, portanto, também estão em alienação. E depois há a componente dos ativos imobiliários. E eu acho que aí é importante o seguinte. Nenhuma transação se fará em que a contrapartida da venda seja destinada à tesouraria. Portanto, todos os montantes que sejam provenientes deste plano de investimento e desinvestimento são exclusivamente para investimento. Ao contrário do que no passado já houve vendas que alimentaram a tesouraria corrente. Portanto, isso não existe nos nossos planos. Depois, a carteira imobiliária é muito grande. Tem alguns ativos que são prédios com uma construção antiga, que exigem manutenção, estão num estado de degradação muito elevado, tem uma taxa de desocupação, como já disse, de cerca de 43%, e, portanto, é preciso investir. E para investir é preciso ter recursos. E, naturalmente, contamos com essas alienações para gerar recursos e para gerar um conjunto de rendimentos extraordinários que vão, de facto, potenciar que a gente consiga pôr em marcha este plano. O que é que se tenta aqui fazer? Criar um círculo virtuoso
de desinvestimento para investir. Ninguém pode estar perante uma carteira como a da Santa Casa, de imóveis, muitos deles no centro de Lisboa, todos fechados, sem qualquer uso, com alguns com intimações camarárias para fazer obras, e, portanto, isto não faz sentido nenhum. Qual é o valor dos imóveis da Santa Casa? O valor total da carteira de ativos, incluindo os que são de serviço próprio, os que são de rendimento, é perto de 1.000 milhões de euros. E que parte é que vai poder ser alienada ou que está Não, isso previsto está alienar? muito claro Sim. no plano. O objetivo são cerca de 80, perto de 80 milhões de alienações, mas muitas delas não são alienações efetivas, porque, por exemplo, também está previsto que uma grande parte desse montante seja em velocidade de cruzeiros de 40%, logo que consigamos atingir os 100 milhões de tesouraria corrente, seja reinvestido na própria carteira. Portanto, há ali um gap entre o momento que vende, mas depois até o momento que volta a investir, mas a carteira vai rodando e, portanto, o valor volta a integrar a carteira e muitos dos ativos até podem vir a ter valorizações significativas pela intervenção que vai fazer. Mas Hoje, é mesmo necessário vender património? Não valia, por exemplo, não valeria mais a pena pedir um empréstimo à banca, por exemplo? Bom, no nosso entendimento, não. Por uma simples razão. A taxa de rentabilidade da carteira é hoje muito baixa, 1,9%. E, portanto, financeiramente não faz sentido esse raciocínio. E, portanto, não o conduzimos. Para além disso, temos uma política de tendencialmente ter endividamento zero. Achamos que é saudável para uma instituição como a Santa Casa não ter um endividamento significativo. E acha que isso é possível quando? A partir de quando? Eu acho que é possível, acima de tudo, desde o primeiro momento em que definimos que esse é um objetivo. Portanto, No seu mandato ainda? não, claro, de 3 anos. Claro, e não tomar iniciativas que conduzam ao agravamento da situação que era existente. Portanto, não faz sentido ir reabilitar património através de endividamento se nós temos um objetivo de reduzir para zero o endividamento da Santa Casa. Já fez alguma alienação de património? Quanto é que conseguiram já arrecadar com essa receita até agora? Sim, a primeira alienação foi da primeira asta pública que lançámos. Foram colocados 7 imóveis, foram alienados 4, um valor aproximado na ordem de 700 mil euros, com uma excelente valorização, à volta dos 30% de valorização face ao preço de saída, e eram frações isoladas na periferia da cidade de Lisboa, muito degradadas, e que não faz sentido nenhum manter. Aquilo nunca será relevante para a atividade da Santa Casa. E, portanto, num momento até que tanto se fala da crise da habitação na cidade, e um pouco por todo o país, não faz nenhum sentido que a Santa Casa possa manter estes ativos fechados e sem uso, e, portanto, é isso que iremos continuar a fazer. Um dos importantes, não disse quanto é que tinha arrecadado, não tem ideia? Disse acima de 700 mil 700 euros. mil euros. Desculpe. Já agora, um dos edifícios que está agora em asta pública é na Avenida José Malhoa, uma das importantes artérias de Lisboa, e num sítio privilegiado. Porquê é que só está a ser vendida apenas uma das torres quando o imóvel é maior, tem mais uma outra torre? E porquê é que a Santa Casa não ficou com esse imóvel? Não teria outro aproveitamento como habitação? Bom, eu vou responder às suas questões dizendo o seguinte: eu acho que a Santa Casa teve todo o tempo para poder aproveitar o imóvel. O imóvel foi comprado em 2008 e, portanto, desde 2008 até hoje, eu acho que a Santa Casa teve todas as condições de lhe dar uso. Nunca teve qualquer uso. O imóvel está totalmente degradado no seu interior. Teve um processo de obras que iniciou e foi logo interrompido e, portanto, para nós não faz sentido. Santa Casa não tem capacidade de investimento neste momento para iniciar um processo de reabilitação daquele imóvel. Depois, o outro imóvel tem um contrato de arrendamento que está válido e, portanto, nós temos primeiro que resolver o contrato de arrendamento e só depois tomar uma decisão. Mas podia até ser uma decisão de gestão só vender uma das
um dos imóveis e o outro não. Portanto, ainda não tomámos sequer uma decisão sobre isso. Mas ele, claramente, tem, como sabem, um contrato de arrendamento é um ónus e nós nunca venderíamos um imóvel que tinha um ónus associado. E, portanto, aquele que estava livre foi colocado em mercado. Na sequência dessas alienações, disse no Parlamento que a Santa Casa está a pagar quase 2 milhões de euros em rendas. Na sequência dessas alienações, das que já foram feitas e das futuras, quanto é que está neste momento a pagar e quanto é que prevê de pagamento de rendas no final dessas alienações? Eu acho que temos que separar rendas e vendas. Vamos começar pelo tema das rendas. Eu acho que, dando alguns exemplos, facilita a compreensão do problema. Por exemplo, a Santa Casa arrendava um imóvel na Rua de Pedralvas, em Benfica, desde 2015. Pagava uma renda de 2.917 euros. E esse imóvel nunca teve qualquer uso. E, portanto, o que é que fizemos? Rescindimos o contrato de arrendamento, cumprimos as cláusulas do contrato e no ano passado esse contrato deixou de estar em vigor e deixámos de ter acesso ao imóvel. É para se perceber que, de facto, há medidas que podem ser tomadas. Poderá dizer-me, bom, não é significativo. Eu acho que é significativo. Porque é a soma destes pequenos nadas que vai dar o contributo que todos precisamos. Depois, na área dos jogos, nós tínhamos um conjunto de 4 armazéns a apoiar a exploração, quer a parte industrial da expedição e produção de jogo, quer a parte de armazenagem. Simultaneamente, no início de 2024, tinha sido inaugurado um novo centro logístico num contrato de arrendamento, que também foi feito, com um fundo de investimento, de um montante muito significativo, na zona de Cabra-Figa, que estava claramente pouco utilizado. E, portanto, o que é que fizemos? Acabámos por negociar a rescisão antecipada de 2 contratos de arrendamento desses armazéns, um de 9.180 euros por mês, o outro de 19.179 euros por mês, e, portanto, como vê, transferimos todos esses artigos que estavam em armazenagem para o nosso centro logístico e deixámos de pagar quase 30 mil euros mês de rendas que pagávamos uma entidade terceira, são mais de 300 mil euros por ano. E, portanto, este tipo de ações são passíveis de ser feitas. Claro que levam tempo, há que ter respeito pelos proprietários que arrendaram e firmaram contratos. Em alguns momentos vai ter que haver negociação, naturalmente, mas é um percurso que vamos fazer. Nós, por exemplo, temos uma área de acompanhamento de proximidade na zona dos Olivais, onde pagamos mais de 25 mil euros por mês pelo espaço que ocupamos. A Santa Casa tem um edifício devoluto a necessitar de obras a menos de 500 metros onde podem instalar essas equipas. Portanto, não faz sentido ter esse imóvel arrendado quando será possível, concluindo o processo do licenciamento de obras e a sua realização, transferi-lo para um imóvel próprio. Portanto, é esta dinâmica que é preciso encontrar e ir tomando estas medidas para que a pouco e pouco seja possível, eu diria, eliminar, eu diria que é muito ambicioso, mas quase tender para zero, que era isso que gostaríamos ao longo dos anos, estes cerca de 3 milhões de euros quase de rendas que Ou seja, pagava a Santa Casa tem imóveis próprios que pode utilizar e deixar de pagar rendas. Exatamente, e é isso que fará e que está a fazer e, portanto, demora algum tempo. É verdade que demora, mas vai ser feito com respeito pelos proprietários, pelos que utilizam os espaços, mas é possível de ser feito, não há dúvida sobre isso. A propósito ainda do património, o Tribunal de Contas já respondeu à dúvida colocada pela anterior mesa sobre a forma técnica como deve ser avaliado o vasto património da Santa Casa. Nos últimos relatórios de contas houve uma diminuição de cerca de 58 milhões do ativo, devido a uma alteração feita na forma de avaliação. E qual vai ser agora o método de cálculo usado para as contas de 2024? E qual vai ser o resultado disso? E se vai continuar a diminuir o valor do património? Bom, tanto quanto eu conheça, não temos ainda conhecimento da resposta, mas eu acho que é importante salvaguardar o seguinte. Nós temos um auditor e respeitamos o papel do nosso auditor. E, portanto, isso para nós é sagrado e será seguramente o nosso auditor que definirá aquilo que são os princípios contabilísticos relevantes que se aplicam às demonstrações financeiras da Santa Casa. E esse é um princípio de base. E, portanto, não me cabe a mim determinar se um método de avaliação é melhor. Eu tenho uma opinião,
como em vários outros temas, mas respeitarei aquilo que for definido. E qual é a sua opinião, Sr. Provedor? A minha opinião é que hoje é bem mais fácil escolher um método de avaliação do património da Santa Casa. Porquê? Porque, pela primeira vez nos últimos anos, a Santa Casa tem uma abordagem de mercado. Por exemplo, uma abordagem de justo valor, ela existe quando há transações. Ora, se a carteira não mexia, como é que era possível ter uma abordagem desse tipo? Portanto, pela primeira vez, há uma asta pública que foi feita, há uma segunda que está neste momento em curso, haverá uma terceira, uma quarta, as que forem necessárias. Agora, há finalmente medidas claras de percepção de valor que o mercado atribui aos imóveis que são alienados. Como há bocadinho vos referi, aqueles 4 imóveis que foram vendidos, todos eles foram vendidos por um valor superior à valorização que estava na carteira. E, portanto, esse é um bom indicador do que é a perspectiva que o mercado tem sobre os nossos ativos imobiliários. E, portanto, eu acho que não há melhor leitura para a valorização de uma carteira do que aquilo que é o valor que o mercado lhe atribui. Vamos avançar para os jogos. Como é que está a ser a evolução das receitas de jogo, que são essenciais à Santa Casa, uma vez que representam cerca de 80% das receitas totais? Bom, houve uma mudança clara do paradigma ao nível do jogo em Portugal. Eu não diria só em Portugal, mas também em Portugal, e é isso que é relevante para nós. Hoje, os jogos sociais do Estado, explorados para a Santa Casa, representam apenas cerca de 15% do total do jogo em Portugal. E isso quer dizer que o crescimento do jogo online foi brutal nos últimos anos. E fatal para a estratégia da Santa Casa. Eu não diria jogos. fatal. Mas provocou uma queda. Provocou, claro. Eu acho que há dois momentos essenciais. Portanto, a pandemia, que trouxe, de facto, uma alteração no perfil de compra do consumidor em relação ao jogo. E ao trazer essa alteração, uma vez que nós estávamos a falar de jogos físicos numa rede de mediadores, que não era visitada pelos nossos, vamos dizer, clientes habituais, e, portanto, isso deu a oportunidade de que alguns mudassem aquilo que eram as suas opções e passassem a fazer as suas apostas através de portais, online, apps. E, portanto, isso muda radicalmente aquilo que é a nossa realidade. E, portanto, tem que haver aqui uma adaptação daquilo que é a atividade do jogo gerida pela Santa Casa e tem que, seguramente, em primeiro lugar, perceber-se quais foram os motivos que levaram a essa mudança. Houve também, entretanto, uma recuperação. Não estamos ao nível que estávamos durante o período da pandemia. Não, houve um crescimento. O que ainda não foi possível foi recuperar o momento anterior à pandemia. E, portanto, esse é um primeiro objetivo que deve ser alcançado. Qual é que é a receita prevista, por exemplo, para... imagino que as contas de 2024 não estão fechadas, mas se forem fechadas a breve trecho, qual é que é essa receita? Nós temos uma receita prevista de jogos para 2024 superior a 3.100 milhões de euros. Mas aqui o que é importante, acima de tudo, é que nessa área foram introduzidas já um conjunto de alterações. Por exemplo, ao nível da logística. A logística, para quem tem uma rede física de mais de 5.000 mediadores, dispersa por todo o país, com jogos constantes, com a necessidade de ter distribuição constante também de novo jogo, com uma gestão de estoques difícil. É preciso ser algo que funcione bem, porque isso é determinante para o sucesso da venda. Nenhum mediador irá vender jogo que não tem disponível. E, portanto, essa componente física foi alterada. E nós, claramente, este ano vimos que algumas das decisões que tomámos de imediato induziram crescimentos ao nível das vendas. E foi esse facto, entre um conjunto de outras alterações que fizemos, para qualquer um de nós que vai jogar num jogo da Santa Casa, que vai comprar uma lotaria, o Euromilhões, terá já visto os novos terminais que começamos a implementar nos mediadores. Portanto, neste momento temos 78% da rede já com os novos equipamentos, mais sofisticados, com capacidades acrescidas na área do jogo responsável e, portanto, e com um conjunto de funcionalidades que depois de termos a implementação completa serão disponibilizadas. Que objetivo de receita é que tem na cabeça, por exemplo, para um final de 2025? Bem, sei que estamos no início do ano,
Mas há esse objetivo. Sim, esse objetivo é perfeitamente claro. Portanto, ele está enunciado no próprio plano de reestruturação. Todas as grandes componentes da receita estão claramente identificadas. E eu acho que não... Será acima dos tais 3.100 É milhões? claramente acima dos 3.100 milhões. Mas eu acho que chamava também a atenção que não é só preciso trabalhar na componente da receita. É preciso também trabalhar na componente de otimização dos custos da própria exploração dos jogos. Porque só o saldo entre as receitas, as vendas e os custos é que é distribuído para os beneficiários dos jogos. E, portanto, nós temos que otimizar as duas componentes. Vai apostar mais em mais jogos? Qual vai ser a estratégia para concorrer, por exemplo, com o online? O jogo online é o maior concorrente da Santa Casa, não é? Bom, como imaginará, o segredo é o sucesso do negócio e, portanto, seria estranho que eu aqui desvendasse quais é que iam ser as novidades que nessa área Mas vai haver vão então existir. novidades para 2024. Mas isso eu posso lhe garantir. Vai haver novidades. E, portanto, esse é o nosso compromisso. Mas claramente estamos num mercado concorrencial. E portanto, Mas não... novos jogos. como lhe disse, num mercado concorrencial, onde, de facto, esse é um aspecto que guardamos e que, no momento certo, daremos a conhecer ao mercado. A Santa Casa tem uma empresa de jogo online. Qual é a performance desta empresa? A cota de mercado é significativa? Vale a pena manter esta empresa? Bom, estamos a falar de Placar.pt. Eu acho que ocupa o seu espaço no mercado. É relevante em termos de volume de negócio e, portanto, não tem nenhum... eu penso que a Sónia conhece bem o nosso plano de reestruturação, não viu em nenhum momento nenhuma iniciativa nessa área. Portanto, é uma parceria que temos com a União das Misericórdias Nacionais. E, portanto, é para manter, não vejo nenhuma alteração prevista nesse domínio. Talvez até para melhorar. Sobre protocolos com o Serviço Nacional de Saúde e a Segurança Social, estão a existir mais protocolos? A questão é se isto não torna a Santa Casa um pouco mais dependente do Estado e se não implica um desvirtuamento da própria função da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Não, eu penso que está muito claro nos estatutos da Santa Casa o que é esperado desta instituição, as áreas críticas de atuação e, desde sempre, a saúde. As instalações onde hoje estamos instalados no Largo de São Roque eram, há dezenas e dezenas de anos atrás, um hospital. E, portanto, nada mudou, apenas mudaram os locais e aquilo que são hoje as exigências em termos de inovação e atuação específica. Portanto, a saúde é uma área crítica, assim como a área social é uma área crítica, que fazem ambas partes da missão. Portanto, é natural a relação que a Santa Casa, como todas as outras instituições em Portugal têm, com a Segurança Social, e, portanto, eu acho que até é uma área onde devemos crescer, e é o que temos vindo a fazer em termos de aumento de respostas. Eu penso que está bem claro o ciclo e a cadência que temos vindo a marcar desde que tomamos posse e conseguimos implementar um conjunto de alterações. Abrimos uma nova unidade, Raquel Ribeiro, mais 66 camas. Abrimos a ala 4 do Hospital de Santana, mais 42 camas. Abrimos o piso 4 do Maria José Nogueira Pinto, Cuidados Continuados, mais 15 camas. Abrimos o Centro de Acolhimento Temporário do Grilo, que são mais 48 camas em velocidade de cruzeiro, pode ir até às 90, quando as obras estiverem concluídas. Ou seja, a reestruturação que está prevista pela Santa Casa não vai implicar uma diminuição da missão social. Pelo contrário, esse é um dos objetivos, é reforçar a missão. Até porque hoje somos chamados a realidades que antes não existiam, quer em termos de dimensão, quer em termos de complexidade. Por exemplo, os sem-abrigo. Por exemplo, os sem-abrigo. Aliás, nós estamos a planear abrir brevemente mais um centro de acolhimento temporário para sem-abrigos em Lisboa. Em articulação com a Câmara de Lisboa. Eu acho que na cidade de Lisboa será sempre em articulação com a Câmara de Lisboa. Não vejo isso de outra forma. Aliás, uma missão como a da Santa Casa só pode ser feita
em articulação com outros parceiros. Ela é por demais complexa e não é simples no dia-a-dia ser feita de forma isolada, fechados àqueles que nos rodeiam. E onde é que esse novo centro de acolhimento vai ser montado? Vai ser montado num edifício que a Santa Casa tinha, completamente devoluto, e que está a ser reabilitado. As obras estão quase prontas. Estão a ser montadas as camas, acabar as pinturas, a reformulação das casas de banho e em breve estará em condições de ser utilizado. E de receber quantas pessoas? A nossa expectativa é que possa ir até cerca de 45 pessoas. E qual é que é o calendário de funcionamento desse novo centro de acolhimento ainda este ano? Não, eu diria que até ao próximo mês de fevereiro estará a funcionar. No máximo até fevereiro. Muito bem. E o processo de acolhimento, depois como é que vai ser feito? Peço desculpa de perguntar. Há algum processo de candidaturas? Como é que isso funciona? Nós temos um centro de atendimento às pessoas em situação de sem-abrigo, no Caixo Dré, com um conjunto alargado de parceiros, cerca de 30 parceiros. Já tivemos o gosto de ter a visita da Sónia num dos momentos em que lá estivemos, onde a Câmara é também um parceiro-chave. E temos um conjunto de equipas de atendimento, de pessoas que acompanhamos. Há um volume muito grande de contactos. Há dias em que ultrapassamos 100 atendimentos nesse centro. E, portanto, é aí que se faz. E o centro de acolhimento é totalmente financiado pela Santa Casa ou também a Câmara Municipal de Lisboa tem uma participação? Eu acho que há diferentes missões e diferentes responsabilidades. Temos um conjunto de 30 parceiros, como disse. Por exemplo, as equipas de rua, que em parceria com a Câmara e a comunidade de Vida e Paz, todos os dias estão a acompanhar as pessoas que estão sem teto na rua na cidade de Lisboa, têm um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa. De quanto já agora? Eu acho que essa questão tem que ser dirigida à Câmara, se me permite. Mas as equipas fundamentais naquele centro são da Santa Casa. E a sua gestão, acima de tudo, é da Santa Casa. E, portanto, e depois todo o processo de as equipas da área social, os psicólogos, as outras equipas técnicas que vão acompanhar, são da Santa Casa. Portanto, nós depois de integrarmos uma pessoa, ela tem um conjunto de aspectos que são relevantes de serem tratadas. Por exemplo, dar-lhe condições para voltar a integrar o mercado de emprego. É uma das missões que temos. Por exemplo, dar-lhe acesso à alimentação. Ter um centro onde podem fazer as refeições. Isso é a responsabilidade da Santa Casa. E, portanto, vai muito para além do momento inicial de contacto. É o acompanhamento, a partir desse momento, em todas as necessidades. Sobre o Hospital da Cruz Vermelha, o processo de venda, sabe-se agora, foi encerrado. Nenhuma das propostas alegadamente era satisfatória. Qual é que foi o problema e quais é que foram os valores apresentados para serem recusados? Eu acho que é importante perceber que num processo de alienação de uma sociedade há um aspecto muito relevante, que é o interesse patrimonial dos acionistas. E quando esse não está salvaguardado, a decisão não pode ser tomada. Pelo menos eu estou habituado a tomar decisões dessa forma. E, portanto, não me vejo a participar em processos onde o interesse patrimonial, nomeadamente do acionista Santa Casa, que não é o único, não estivesse salvaguardado. E, portanto, foi essa a decisão que tomámos. E é definitivo ou, enfim, pode ser lançado um novo processo a breve trecho? Eu diria que na vida não há nada definitivo. E, portanto, aqui o que há, acima de tudo, é uma missão para o hospital. Essa tem que ser clara. E, portanto, o hospital tem estado a progredir, a equipa de gestão tem estado a fazer evoluções sobre aquilo que era a realidade passada. E, portanto, eu acho que qualquer um de nós que visita o hospital consegue-se aperceber disso. Mudou muita coisa, mas ainda há outros aspectos que podem evoluir. E, portanto, trazer outras atividades, dar-lhe dimensão em termos daquilo que são a prestação dos cuidados de saúde, até porque o panorama da prestação dos cuidados de saúde está-se a alterar muito. E vai ser preciso injetar capital no hospital, enfim? Eu acho que aquilo que a seguir vai ter que acontecer é os acionistas têm que definir um conjunto de orientações estratégicas,
têm que endereçar esse desafio às equipas de gestão e as equipas de gestão têm que apresentar um plano, como nós tivemos que fazer em relação à Santa Casa. E só depois é que será... E depois ele será dado a conhecer e, portanto, será perceptível qual vai ser o posicionamento do Hospital da Quanto Cruz é que a Santa Vermelha. Casa já injetou no hospital? Eu acho que, já injetou muito, mas acima de tudo, o que é importante perceber é que, para nós, o Hospital da Cruz Vermelha tem condições para ser uma operação na área da saúde de referência e que não tenha que ser necessariamente deficitária. Não há ali um risco de falência, nem nada que se pareça? Eu não o consigo visualizar porque nós estamos comprometidos exatamente com o contrário. É pôr aquela operação sustentável e, portanto, não vejo até onde é que possa ter alguma inspiração para perceber que há algum problema desse tipo no Hospital da Cruz Vermelha. Não. E há algum problema, um risco de chegar ao fim do mês e não haver salários para pagar aos... Nenhum. Enquanto nos mantivermos à frente desta operação, em conjunto com o acionista par pública, não visualizamos qualquer tipo de problema. Aliás, como nunca existiu em todos estes meses. O que dá a entender é que da avaliação que já foi feita, porque diz que há uma comissão de avaliação e que faz pareceres de investimento e desinvestimento, é que já haverá uma avaliação que dará um parecer em como o hospital é viável, é isso? Bom, eu diria que nós não tomamos decisões desta complexidade e magnitude apenas por feelings pessoais. Portanto, sim, por análises técnicas. E, portanto, foi feito um estudo que permitiu que endereçássemos às tutelas um parecer que apontava de que as condições que nos tinham sido apresentadas pelos candidatos do processo não iam de encontro às expectativas e, portanto, nós entendemos que poderia haver alternativas e foi essa a decisão que propusemos nesta fase. Qual é que é o calendário agora? Bom, agora está convocada uma Assembleia Geral e, portanto, a seguir há um conjunto de passos que se vão desenrolar. Mas eu acho que durante os próximos 3 meses o processo irá seguramente ficar completo. A equipa vai há de ter que tomar posse dos dossiês, analisar, perceber a situação e a seguir apresentar uma proposta, ela ser sancionada e depois arregaçar as mangas e fazer o que há que fazer. Mas a privatização, portanto, não está colocada de lado, não é? Neste momento o processo foi encerrado. E acho que é isso que é importante dizer, aliás, como foi bem claro daquilo que foi a decisão publicada. Faz parte do plano de reestruturação o desinvestimento no projeto da internacionalização, nomeadamente dos Jogos, nomeadamente no Brasil e no Peru, que foi uma grande polémica ao longo deste tempo todo. Esse desinvestimento resulta das decisões tomadas pela anterior mesa que tornaram inevitável o encerramento das operações ou resulta de algum estudo de oportunidade e rentabilidade feita pela atual mesa? Bom, eu acho que há várias operações a nível internacional na área dos jogos, cada uma com as suas características, cada uma em seu mercado. Perdão. Até no Brasil há diferenças significativas de Estado para Estado. E, portanto, dizê-lo de uma forma genérica seria, eu acho, algo incorreto. Senhor Provedor, no fundo o que lhe quero perguntar... Deixe-me, por favor, dar-lhe nota do seguinte. Sim. Até ao final do mês de janeiro será apresentado à tutela o plano final de desinvestimento. E, portanto, ele contemplará aquilo que são as nossas opções. É claro que, quando, por exemplo, a Santa Casa deixou de cumprir um acordo que tinha feito com um dos seus parceiros externos numa destas áreas e deixou de honrar os seus compromissos e foi acionada judicialmente por parte desse parceiro, eu não consigo perceber como é que uma nova administração poderia alterar de forma significativa este contexto. E, portanto, eu diria que havia um caminho que dificilmente seria alterado. Ainda assim, estamos a tentar soluções negociais. Não lhe consigo garantir que tenham sucesso. Portanto, em cada caso ponderamos, mas deixo-lhe dar-lhe uma outra visão. Portanto, a operação em Moçambique tinha 2 sociedades. A Sojogo, uma operação histórica com mais de 20 anos,
e Santa Casa Global Moçambique, uma operação mais recente, que diria que era uma sociedade de veículo. Tomámos a decisão, em 2024, depois de tomarmos posse, de dissolução da Sociedade Santa Casa Global Moçambique. E, portanto, a avaliação está feita e já está em curso e terá encerrado a sua atividade. Não era fundamental para o desenvolvimento da operação da Sojogo, que continua a desenvolver a sua atividade Dada normal. a situação política do país, ainda é viável também manter essa só jogo? Eu sou daqueles que acreditam em Moçambique. Vivi 7 anos em Moçambique e, portanto, conheço bem o país, conheço bem as pessoas e, portanto, acredito no seu futuro e acho que é uma situação que vivemos neste momento e vivem todos os moçambicanos, mas eu acho que seguramente conseguirá ultrapassá-la. Mas voltando ainda às outras empresas, quando estamos a falar do desinvestimento, e falou aí numa situação em que, quando chega à Santa Casa, encontra uma determinada situação, aquilo que dá a entender é que a Santa Casa não cumpriu com, apesar de ter encontrado, a anterior mesa encontra, já tinha uma situação complicada com essas empresas no Brasil e no Peru, e diz que deixou de cumprir contratos. O ex-provedor, Edmundo Martinho, acusou publicamente e várias vezes, isto não é novidade, a mesa liderada por Ana Jorge de ter abandonado o projeto sem olhar a consequências e até ter contribuído para aumentar esses prejuízos. É isso que se está a dizer. É que quando a anterior mesa, liderada por Ana Jorge, é confrontada com um investimento que não está a dar resultados, não tomou as decisões certas ou não fez do desinvestimento de uma forma racional. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu tenho como atitude de vida, e acho que aqui em termos profissionais também não vai ser diferente, eu estou muito mais focado na implementação do plano de reestruturação da Santa Casa do que comentar as decisões daqueles que me antecederam, que respeito. Seguramente tomaram as decisões que melhor entenderam em determinado momento. Aquilo que me parece ser fundamental é que a área do jogo crítica para a Santa Casa são os jogos sociais do Estado em Portugal. E é nessa que nos vamos focar. Para nós não faz sentido, nem a Santa Casa tem competências de uma multinacional a gerir operações descentralizadas de jogo sobre as quais temos déficit de controle. Para ter uma operação no exterior, temos que nos sentir confortáveis com ela. E, portanto, independentemente das decisões que foram tomadas, para nós, em termos estratégicos, o que é core é os jogos sociais do Estado. Os Então, jogos Santa Casa. No estrangeiro está fora de questão? Eu posso lhe dizer que não está nos planos. Não quer dizer, se surgir uma oportunidade que faça sentido, que seja controlável e que não tenha riscos acrescidos, sim, não encontrei isso naqueles casos que estão no âmbito da Santa Casa Global. O que lhe estou a dizer é que, para mim, tinha feito muito mais sentido que o investimento que foi feito no exterior tivesse sido feito em desenvolvimento tecnológico, em marketing, em comunicação, em desenvolvimento da rede de mediadores em Portugal. Nós estamos a começar a lançar 200 novos mediadores na área dos jogos. Há 10 anos que não eram feitos concursos na área de novos mediadores. Temos um plano de 800 novos mediadores para 2025, difícil de concretizar, exige investimento, de formação, tecnológico, de suporte às vendas, de equipa de marketing. Portanto, esse é o investimento que temos que fazer. E, portanto, é isso que é relevante. Estamos a terminar esta entrevista. Gostava ainda de perguntar-lhe, há uma comissão de inquérito no Parlamento que vai começar nas próximas semanas, precisamente à gestão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Aquilo que espera desta comissão de inquérito é exatamente o quê? Um ajuste de contas a eventuais más gestões anteriores? Bom, eu não tenho que esperar nada para além daquilo que são os objetivos que determinaram a criação da comissão de inquérito. Portanto, o Parlamento decidiu, seguramente, e bem, estabelecer esta comissão de inquérito. Os objetivos são claros. É a gestão e a tutela política estão claramente enunciados. E, portanto, nós convivemos bem. O que nos temos focado é em dar toda a informação que nos é solicitada e, portanto, em tempo, para que a Comissão possa desenvolver os seus trabalhos. Não tenho qualquer tipo de motivação e acho que poderia
já ter percebido isso das minhas palavras anteriores sobre temas de ajuste de contas. Eu sou a pior pessoa para fazer julgamentos sobre aquilo que foram as ações dos que me antecederam e muito menos julgamentos políticos. E, portanto, será importante que a Comissão permita aos portugueses esclarecer o que foi a atividade da Santa Casa. Eu acho que vai também, independentemente dos factos que vierem depois a ser falados, acho que vai permitir que os portugueses conheçam o que é a Santa Casa melhor, a relevância que tem para o país e para a cidade. E como se calhar não poderíamos ser a mesma sociedade como somos, mais justa, mais equitativa em termos sociais, se a Santa Casa não existisse. É natural Eu acho que isso vai ser importante perceber. Sim, é natural que esta comissão de inquérito resulte em encontrar material de natureza criminal no final disto tudo e que seja tudo entregue à PGR e ao Ministério Público. Eu diria que o que é do Ministério Público ao Ministério Público e, portanto, não seremos nós também. Nós, quando entendemos que há alguma situação, algum ilícito e que configura alguma tipologia de crime, temos uma obrigação de comunicar. E nunca será de outra forma. Mas acho que a Comissão irá desenvolver normalmente os seus trabalhos e nós daremos toda a colaboração. Por falar em inquéritos, que diligências tomou na sequência da notícia da Albânia em que dois diretores da Santa Casa tinham uma empresa naquele país? O que é que aconteceu a estes diretores e houve algum inquérito interno e que resultados é que teve? O inquérito ainda está em curso, foi aberto de imediato. E nenhum dos diretores está em funções nos cargos que tinha. Um dos diretores abandonou a Santa Casa, portanto rescindiu o seu contrato. O outro diretor continua na Santa Casa, deixou de ter funções de direção e está numa área completamente distinta daquela que era a área de atividade. Está terminada esta Hora da Verdade. O nosso convidado foi o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Paulo Duarte de Sousa, a quem renovo o agradecimento por ter aceitado o convite para aqui estar. Este programa tive a gravação áudio de Rui Glória, a gravação vídeo de Beatriz Pereira e a sonorização de Diogo Casinha. Regressamos na próxima semana.